Oi, 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 gente, boa noite. A Bianca já chegou. Olá. Bom, vamos aqui iniciar então a live de hoje. Antes de eu chamar a Bianca para cá, eu vou dar uma boa noite, Gê. Eu vou dar uma introduzida e aí já trago ela para a gente poder aproveitar bastante o tempo que a gente tem, que é um tempo curto, que voa. Bom, durante o mês de outubro, aqui pela plataforma do Freak Guys, a gente está realizando algumas lives para pensar o corpo modificado por outras perspectivas aí. A gente já realizou, né, uma bateria de lives. Para quem não assistiu e quiser rever ou ver, que tem discussões bem legais, estão no IGTV, é só acessar lá. E aí a gente continua, né, até o final do mês trazendo pessoas aqui para pensar junto com a gente, conversar um pouquinho, e é isso. Tá? Então, vou chamar a Bianca para cá para a gente poder iniciar a nossa. Oh, seu danado, pelo visto você está conseguindo acessar, não é mesmo? Ei, É! tudo bem? Tudo bem? Boa Tudo em paz. noite. Boa noite, meu bem. Consegue me ouvir bem? Consegue me ver bem? Consigo. Maravilha, também a sua imagem está ótima, o som também. Que bom. Vamos começar. Ó, os coraçõezinhos começaram a chegar, eu adoro. Quando começa a chover coração, assim, amo. É... Bi, primeiro, né, antes de tudo, eu queria te agradecer por ter topado vir aqui conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória, o quanto essa trajetória ela se relaciona com a história do piercing. E é isso. O nosso tempo ele é bem curto por conta do Instagram, né, que tem aí a duração de 1 hora. Então, nessa 1 hora, a gente quer aproveitar o máximo que der dessa conversa. Bom, acho que não tem como iniciar de outra forma, né? Inclusive, né, deixa eu até dar uma introduzida. Eu já conversei com Bianca em outros momentos sobre a história dela. Então, algumas perguntas elas serão repetidas, né? Para quem depois quiser dar uma olhadinha no material, dá uma olhadinha em singulares que tem no YouTube. E se a gente repetir alguma pergunta ou outra, me desculpem, né? Mas é para a gente poder ter aí o entendimento do todo. Vamos lá. Dito isso, para a gente poder iniciar, eu queria que você contasse para gente como que esse seu interesse pelo piercing, pelas modificações corporais, ele começa? Vamos bem do básico, assim. Como que isso começa na sua vida? Tá. Quero agradecer por você ter me chamado, que é um prazer sempre conversar com você, é maravilhoso. E te ouvir tudo, então, para mim é um prazer enorme. Bom, para começar, aonde surgiu o interesse, assim, relembrando, eu acho que na época que eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, eu tive contato pela primeira vez com a banda Red Hot Chili Peppers. E eu me apaixonei pelo estilo deles e o som e tudo, né? Fiquei encantada com aquilo. Foi no início da década de 90 e, e aí foi onde foi esse primeiro, né, o primeiro contato e eu comecei a me interessar e aí assim, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos para 16, eu fui pedir para o meu pai para fazer piercing e ele não deixou. Aí eu falei, ah, tá bom. Então, não pode, eu queria fazer um piercing no nariz. Ele, não, piercing não, não. Eu falei, ah, então eu quero uma tatu. Aí ele falou, ah, tudo bem. Não sei por quê, tudo bem. Então, naquela época ainda não tinha essa lei, a lei de menor, né? O tatuador pediu uma autorização e eu acabei fazendo. E na época, meu tio, né, ele era vizinho do polaco e meus primos já tinham feito tatuagem lá.
Então já Uhum. conhecia, né? Então foi meu tio mesmo que me levou e me apresentou lá e tal, e fiz minha tatu lá. E aí comecei a frequentar. E aí ficava lá enchendo o saco o dia todo lá, perturbando, né? O macaco do estúdio, né? Que fica ali. Aí Fica beirando. aquele povo tinha que ter muita paciência, né? Mas eu ficava ali e tal, acabei conhecendo é, algumas pessoas que trabalhavam com tatuagem e tudo. Aí, bom, eu comecei a namorar um cara que ele era tatuador e tinha um estúdio já. E o cara que fazia piercing lá com ele não dava umas mancadas, era muito doido, né? E aí ele falou assim: Ah, por que que você. Eu tava numa fase meio de que não sabia muito bem o que fazer da vida, né? Nessa época eu já tinha uns 18 anos. E Uhum. aí ele falou assim: Ah, por que que você não começa, não aprende a fazer, né? E eu não falei, nossa, tá, legal, vamos ver como é que é, né? Conhecer mais. E ele tinha contato com a Zuba. Então a gente foi lá conversar com ela, se ela podia me ensinar e tal. Ela falou assim: Olha, não tem um curso para te oferecer, mas você pode vir. Vem aí, eu vou te dando uns toques, vou te explicando, você vai olhando como eu trabalho. E aí eu fiquei uns meses indo lá, e até que ela falou: Ó, começa, arruma uns amigos e começa a fazer, porque é assim que vai, né? E foi daí Uhum. que comecei, foi aí que foi o start. Então veio primeiro dessa paixão em ter o próprio corpo e a partir daí virar a sua profissão. Isso. Quanto tempo já de profissão no piercing? Desde os 18, são 23 já. vinte e Gente, é três uma jornada. A gente vai falar um pouquinho para frente da sua passagem pela Body Piercing Clinic, vai falar do presente, né, na Nutrolove. Mas eu queria, antes de ir para esses lugares, já pensando passado e presente, como que é para você, enquanto uma perfuradora profissional mulher, né, no meio dessa história? Como que você enxerga a visibilidade mesmo das mulheres dentro dessa indústria Tá. no Brasil? Assim, no começo eu achei que não tivesse muitas mulheres, né? Porque, na verdade, eu não conhecia muitas. Na época que eu comecei a fazer piercing, praticamente a única pessoa que eu conhecia que fazia era a Zuba mesmo. Então, os outras referências que eu tinha eram todos homens, né? Mas o que eu fiquei muito contente já foi que no último congresso a maioria era mulher. Então, as mulheres estão tomando esse espaço. Eu acho que uma profissão assim, é, o que eu ouço muito, né? Trabalhando é que os clientes. Bom, a maioria dos nossos clientes são mulheres. Para mim, eu acho que para todo mundo que faz piercing concorda que a maior procura são pelas mulheres. E eu ouço muito das minhas clientes dizer que acham que de repente a mulher tem mais jeito, mais delicadeza, então, até para, principalmente para perfurações íntimas, né? Então, acho que elas se sentem mais seguras sendo uma mulher. Então, achei muito legal de saber que tem muita mulher aí também no meio e que estão sendo super reconhecidas, né? Tem a LBP de meninas, né? Então, muito forte, né? As meninas se reunirem, né? Então, é isso. Eu acho que é por aí. Então, pelo que você fala, e na sua percepção, havia esse movimento, né? Primeiro
poucas mulheres, né, com Zuba e poucas, e isso vai aumentar, chega agora no congresso do Gap, esse número ele é predominante de mulheres, né? Pelo menos no Brasil, aqui a gente deu para perceber isso. Lá fora eu já não sei a proporção entre homens e mulheres. Mas aqui eu acho que está bem forte as mulheres no meio, né? Ótimo. Ó, o Zeca comentou aqui, inclusive, Zeca, um abraço para você. Que lindo o seu trabalho lá com a galera do Instituto. Aí ele comentou que por muitos anos a mulher era a outra piercer e agora, por conquista, tem mudado, né? Isso é legal acompanhar. A La Negra chegou aqui. La Negra, um beijo, meu amor. Ó, o Rafa está comentando que nos Estados Unidos, onde ele está, é bem equilibrado, né, no sentido de homens e mulheres aí. E a gente tem um movimento agora também das pessoas trans chegando, estão com força ocupando esses lugares, né? Então, o que era equilibrado vai ficar Tudo fervilhando, que misturado. é fenomenal. Né? E abrir espaço para outros corpos chegarem também, que é muito importante, né? Bi, aí eu queria falar um pouquinho agora que você mencionou os anos 90, né, que é o momento ali que você está se articulando. E quando a gente olha para a história do piercing no Brasil, nessa configuração que a gente entende hoje, é os anos 90 que começa tudo, né? São os anos 90. E onde que você circulava? O que você consumia que te levava as informações do piercing? O que você pode contar pra gente de memórias que você tem aí? Nossa, muita coisa, né? Eu comecei ali na Galeria do Rock, né? Ali na 24 de maio, o Polaco era lá, comecei a andar por ali. E em relação à balada também, a gente ia muito na Roosevelt ali, no Espaço Nation, tinha o Hells, tinha muito lugar nessa época que né? E a Galeria Ouro Fino também, que foi espaço Mercado Mix, ixi, tinha muita coisa legal nessa época, né? Acho que falta um pouco hoje em dia até. Uns É eventos verdade. assim. Tem até aquela questão, né, das tribos urbanas que chamam, né? Então, você percebe então que esse movimento das tribos urbanas, você citou alguns lugares aí da música eletrônica, que também era a introdução no Brasil nessa época, tem uma influência muito forte para a indústria do piercing se consolidar? Sim, com certeza. Com certeza, porque era uma época muito de experimentação, né? Eu lembro que todo mundo. Que às vezes eu conhecia muita gente que fazia as perfurações, né? Então a gente estava experimentando isso ainda, né? Não, era bem diferente, era bem rústico, né? Era a raiz. Roots, né? E aí você citou já, a gente caminhando na conversa. Aí você citou a Galeria do Rock e você citou a Galeria do Fino, que foi o seu espaço de trabalho por algum tempo, né? Alguns Conta um anos. pouquinho pra gente, para quem não é de São Paulo e que vai assistir esse material ou que esteja assistindo, a Galeria Ouro Fino, ela fica na Rua Augusta, que é um marco aqui da cena alternativa, né? Era e ainda é. E na Galeria Ouro Fino tinha o estúdio do André Meyer, né? Então, que é a pessoa aí bastante importante para a história do piercing no Brasil. Bianca Gattoni estava junto lá nessa mutreta toda, nessa história aí. Aí eu queria que você contasse um pouco das memórias, das dificuldades, de curiosidades que você possa compartilhar com a gente aí. Bom, quando o André me chamou para trabalhar lá, bom, na verdade eu já era um lugar que eu frequentava antes de começar a trabalhar lá. Já conhecia muita gente que tinha loja lá, inclusive eu mesma já tinha ido fazer piercing com o André lá. Você era Eu era cliente! cliente dele. E aí, bom, eu já fazia mais ou menos uns
3 anos que eu tinha começado a fazer piercing, quando ele me chamou, e porque eles iam viajar nessa época, acho que foi em 2001, e trabalhava o Carolas, o Marcelo e o André lá, né? E eles iam para a APP nessa época. E aí eles iam passar, sei lá, uma semana, e ele falou: ó, preciso de mais alguém aqui para segurar a loja aí enquanto. Então, quando eu entrei lá, fiquei mais ou menos um mês só de teste, assim, olhando, vendo como eles trabalhavam, e até começar realmente a fazer as perfurações também, e aí trabalhei 8 anos lá no André. 5 na galeria, e depois mais 3 quando ele saiu lá e abriu outra loja, não, uma outra galeria que era ali na frente, até sair, até fechar. E aí fui fazer outra coisa, porque nessa época eu tava meio assim, desenganada, do piercing. Tava bem difícil, foi mais ou menos 2008. E aí até o André tava desencanando já, tava pensando em outras coisas, já tava pensando na yoga, então aí eu falei, não sei até onde vai chegar, melhor eu né, tentar um outro rumo. E aí depois disso fiquei uns 2, 3 anos aí meio na nuvem até voltar com tudo até agora, né? Mas foi uma época bem legal, nossa, e bastante coisa aconteceu nesse período, né? Muitas coisas pessoais assim também que me marcaram muito. Minha filha, eu fiquei grávida logo depois que comecei a trabalhar lá, então quando ela nasceu eu trabalhava lá. A gente participou de muitas coisas que aconteciam lá, porque o André sempre agitou muito, né? Sempre ele fez muita coisa acontecer, trazia muita gente de fora, trazia os freak show, trazia tudo desde os índios que vinham visitar a gente até perfuradores de outros países que faziam guests, então foi uma experiência muito legal. Ele prezava muito assim esse negócio de a gente aprender bastante, de onde podia. Ele sempre foi bem legal com isso, sim. Que ótimo. E você já tinha, estando lá dentro, vivendo a coisa, no calor da coisa, você tinha noção da referência que era, nacional, internacional, o trabalho que vocês faziam ali? Tinha, com certeza, porque já era bem. O nome dele já era bem conhecido, né? Então, ele sempre foi uma referência, né? Do piercing, né? Então, o André sempre teve uma visão bem além, assim, sabe? Então, foi uma fase muito boa, assim. E a Rua Augusta dos anos 90 era, né, mágica. Ali era onde tudo acontecia, né? Então, era um lugar muito legal, era onde todo mundo se encontrava, enfim, foi Total. muito legal essa fase. E para quem nasceu depois dos anos 90, né, que já veio se interessando pelo piercing também, é legal assim, construir na cabeça a imagem, porque até os anos 80, né, 80, 85 ali, a gente tinha ditadura militar, então tudo era muito quadrado, muito conservado, assim, conservador, né?
As pessoas elas eram bem reprimidas. Quando acaba a ditadura, né, e aí vem a redemocratização, as pessoas elas começam a se libertar, e nos anos 90, a Augusta era, né, o cartão postal disso, assim, porque era blá, né, era aquela explosão de diversidade em todos os lugares, ali, era incrível, né, era muito potente, muito potente. É, Bi, eu queria recuperar uma coisa que você fala e que eu acho que é muito importante para quem trabalha na área, não só do piercing, mas em toda, qualquer profissão, né? Que você conta, né? Que teve lá a sua jornada e chega num dado momento você se desencanta um pouco, né? E vai procurar outros caminhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Mais no sentido assim, ok, eu me desencantei, fui buscar outros como que você se encanta novamente? Porque aí você volta com muita potência também, né? Conta pra gente um pouco dessas idas e vindas aí. certo. Então, bom, eu trabalhei 8 anos, foram quase 8 anos com o André Meyer, e antes disso eu já trabalhava há uns 3 anos, então eu tinha aí uns 10, 11 anos trabalhando com piercing. E foi nessa época que começou a ter muita gente fazendo e oferecendo serviço de baixa qualidade e produto de baixa qualidade, porque entrou o mercado chinês com joia barata e, e, e além disso, dessa desvalorização, o fato de o André ter saído da Galeria Ouro Fino foi bem ruim, assim, financeiramente, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a ir na galeria. E não sei por que as pessoas não se dispunham a atravessar a rua e ir na outro lugar, entendeu? Preferiam Era super pertinho, né? Era super, na super pertinho o frente, lugar. mas era um pouco mais escondido, não era, né? Enfim, então isso deu uma caída de movimento muito grande, né? Então ele, eu acho que não conseguiu manter isso muito tempo, porque não virou do jeito que ele achava, né? Que ia acontecer. Então acho que isso desencantou muito ele também, né? E eu fiquei nessa onda, porque eu tava nesse barco, né? Eu tava. E ele falava para mim, eu vou fazer yoga, vamos ver o que você vai fazer da sua vida, porque o piercing não sei até onde vai mais, entendeu? E eu comecei a ficar, né, preocupada. Falei, bom, tá, e o que eu vou fazer daqui para frente, né? E aí, assim, eu sempre gostei muito de atender meus clientes, esse contato, assim, com as pessoas, né? E aí eu resolvi fazer um curso de cabelo, maquiagem, e fui para essa área, né? E eu arrumei trabalho em alguns salões que eram próximos da minha casa, mas era bem difícil, porque eu era assistente, e aí era bem complicada essa fase, porque ganhava muito pouco e era muito trabalho, e ao mesmo tempo eu também precisava já dar um suporte para minha filha, né? Porque ela entrou num colégio que tinha um horário, tipo, então eu tinha que dar o almoço, tinha que, sabe, era uma correria bem grande, então eu também no salão conseguia ter uma flexibilidade de entrar e tal. Enfim, eu fui me ajeitando, fui fazendo isso, aí depois eu fui trabalhar com a minha prima vendendo computador, que eu não sabia nada de computador, mas fui porque precisava, então metade da semana eu ficava no salão, metade no... Foi um mas assim, eu não era aquilo, né? Sabe quando você sente que, puxa, e assim, eu mantive fazendo algumas perfurações, porque as pessoas acabavam me procurando, uh,
Então, às vezes eu ia atender alguém, eu conhecia um tatuador, tinha um estúdio aqui próximo da minha casa, e ele também só tatuava. Ele falava, às vezes, quando aparecia piercing, ele me chamava. Então, eu acabava fazendo uns piercings aqui, ali, assim, e, enfim. Mas estava no salão, né? Aí, o que aconteceu foi que a minha amiga, Patrícia, ia abrir um estúdio. E ela falou assim, olha, eu faço questão que seja você que vá lá para fazer piercing, eu vou fazer o estúdio para você trabalhar lá. Então, a gente... Nossa, e aí falei, lógico, né? Vou fazer o que eu quero. Né? Era um estúdio bonito, num lugar legal. Eu falei, pô, demorou, né? Vamos aí. E assim, foi começar de novo realmente, porque no começo foi bem, bem difícil, né? Assim, até as pessoas conhecerem enfim. Então foi todo um trabalho aí de anos até voltar a ter gerar um movimento legal, né? Então, então eu fiquei aí no Soul Tattoo foram também quase, eu entrei em 2011 e saí em 2018, foram 7 anos lá também. Bastante tempo. Uhum. E aí começou toda essa loucura aí dessa politicagem aí doida aí que a gente se meteu nessa enrascada louca. E tudo mudou de repente, assim. Tipo, eu saí de onde eu estava trabalhando, fui buscar um lugar que tivesse mais minhas batessem mais as ideias, né? Enfim, a gente sempre tem que caminhar para frente, né? Então acho que a gente... Aí eu acabei me juntando com o Ed lá no True Love e foi super bom, porque a gente já era amigo de muitos anos e foi uma conjunção legal aí de ideias, de trabalho, tudo. Só que aí chegou essa pandemia também. Não, olha, eu não sei, parece que, né, vem assim, uma avalanche atrás. Você está correndo, mas a avalanche está te alcançando, né? Tipo, você fala agora vai dar tudo certo, aí vem a pandemia e fala, ops, não é bem assim. Exato, foi tipo isso, falou, agora vai. E aí, de repente, né, tudo acontece isso tudo e atrapalha todo o andar da carruagem. Então, é isso, a gente vai fazendo o que está no nosso alcance, né? Sempre procurando o melhor, né? Na verdade, e o possível, né? Aquilo que vai te fazer sobreviver, né? Sei lá. Exatamente. Aí você chegou então no True Love com o Edgar, inclusive um beijo para Edgar, Ai, que um é um amor. querido. Eu preciso trazer ele para cá, para conversar e contar as histórias dele também, Com porque ele tá super, certeza. né, com essa coisa da vida noturna, do clubber, do Sim, piercing, da tatu, né? É super sim. importante. Nossa, E aí vocês se juntam. a gente era amigo de, tipo, desde os 15, 16 anos que a gente se conheceu. E a gente, nossa, ia para todas as raves junto, festa, se encontrava, aí para ir no Hells, a gente ficava tudo na casa dele, esperando das 4 da manhã para poder sair. Então a gente
tinha uma amizade já, né, legal, antiga, e aí deu tudo certo, porque apesar de quando a gente se conheceu, a gente não sabia que rumo a nossa vida ia tomar, é, acabou que estamos no mesmo. No... Deu uma travada, voltou, Tá voltou, ouvindo? Voltou? voltou. Foi o Magu chegar para dar coraçõezinhos pra gente, tudo travou. Olha a emoção rolando. Você estava falando então desse encontro de você com o Ed, né? Aí depois deu uma travada, eu não consegui ouvir. Aí se você puder voltar, retomar essa parte da junção dos dois. Ah, então, a gente sempre se deu muito bem, né? A gente sempre foi muito amigo. Então, eu acho que foi. Voltou, agora sim. Me ouvir? Tô. Ótimo, deu uma pausada aqui. Aí você estava falando que vocês conheceram há bastante tempo. Sim, a gente se conheceu na adolescência, a gente sempre se deu muito bem. E por uma coincidência, a gente foi acabar no mesmo ramo, né? Que da tatuagem, né? Então, os irmãos dele tatuavam, ele também tatuou durante um tempo, ele já tinha esse estúdio de tatu, e foi super feliz, assim, a gente ter conversado e ter se entendido, e ter acontecido do jeito que foi, né? Foi muito legal. Ó, o Magu pedindo desculpa por ter travado a nossa conversa. Magu, a gente te ama. Ó, e a Gabi, a Gabriela Aires, ela comentou aqui que ela te conheceu num workshop de biossegurança que vocês Foi. fizeram juntos, e que você foi muito fofo e gentil, e que ela te deseja um milhão de coisas boas e lindas, Ah, é coisa muito boa, fofo, adoro, Gabi. coisa Obrigada, boa. Gabi. É bom que o pessoal vai passando aqui, deixando um pouco de amor pra gente, isso é uma delícia. Bi, eu queria pegar agora dois temas que são bem importantes, e que infelizmente eu percebo que a discussão de um principalmente, ela acontece em lugares pequenos, né? E ela precisaria ocupar todos os lugares, na verdade. Então, e aí eu queria ouvir um pouco do seu comentário enquanto mulher e profissional da área, né? Nos últimos anos, a gente tem tido diversas denúncias de casos de assédio e abuso sexual dentro de estúdios de piercing, né? Não é algo específico do Brasil. Nos Estados Unidos, né, por conta da APP, essas denúncias elas têm acontecido com muita força. E aí eu queria ouvir o seu comentário mais no sentido assim de alerta e do que a gente pode fazer para enfrentar esse tipo de violência dentro da indústria. Certo. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm que se proteger e eu acho que atualmente tudo isso está sendo muito exposto. As pessoas, antes eu acho que acontecia e ninguém falava, ninguém ou claro que eu acredito que muitas pessoas também se sentiam constrangidas de poder de se expor, de falar sobre isso, ter vergonha. E hoje em dia eu vejo que isso está vindo à tona, né? Muita gente tem falado, tem conseguido mostrar, né, que isso acontece e que não deve acontecer. Então, como eu tinha falado para você um pouco antes, eu percebo que muitas, como a maioria das clientes são mulheres, elas procuram uma mulher para fazer perfurações íntimas
justamente por ter medo de um assédio, entendeu? Como é que eu vou? Às vezes a pessoa não tem essa timidez ou essa vergonha de ir num médico, por exemplo. Muitas mulheres nem vão em médicos, né? Porque também dentro do meio médico isso acontece, e a gente está vendo coisas horríveis, né? Que eu acho que se você, assim, eu mesma, se eu for puxar aqui de todos os médicos que eu já fui, já passei em consulta, já aconteceu isso comigo. E na hora você fala assim, mano, será que eu tô louca? Porque o cara é médico, né? E não, você fala, não tô louca. Aconteceu, é real. O cara se aproveitou da posição que ele estava, entendeu? Para fazer aquilo que não foi legal, entendeu? Então, e aí, passando isso para nossa área, é a mesma coisa, né? Eu acho que oportunistas têm em todas as profissões, né? E assim, o que eu percebo é que essas clientes mulheres, elas procuram muitas vezes uma mulher por causa disso. E assim, com uma certa razão, porque nem todos os profissionais são sérios, né? Nem todas as pessoas que estão fazendo ali, elas estão levando a sério aquilo, né? Às vezes ela está realmente se aproveitando. Então, eu tenho relatos de muitas clientes minhas que sofreram abuso de profissionais, entendeu? É terrível, assim, é chocante. Você fica triste, você fica triste porque tá manchando sua profissão, seu nome, entendeu? E aí, é, assim, eu acho que para evitar isso, eu acho que a gente tem que se educar, né? Porque a gente não pode esperar muito do outro, né? Mesmo que role toda essa conversa, às vezes a pessoa não, né? Sei lá, é doença, não sei. Então, eu acho que a gente tem que se precaver, né, nesses casos. E simplesmente sempre buscar um bom profissional, uma pessoa que você confie, uma pessoa que você tenha sido indicada, e de repente, se for uma mulher e você. Uma mulher para fazer uma perfuração com um profissional homem, e você levar sempre um acompanhante. Eu acho que principalmente você tem que conversar com o profissional, e tem que se sentir segura. Você tem que trocar uma ideia, essa pessoa tem que te explicar como é que é o procedimento, como é, como não é, e assim, e você tem que sentir confiança naquela pessoa, né? O mínimo que você não se sente segura, cai fora, entendeu? Vai procurar outro, porque profissionais tem muitos, e tem muitas pessoas legais. E você não precisa fazer uma coisa que você não está se sentindo à vontade, entendeu? Corre, porque realmente é furada. Se você achou alguma coisa estranha, sai fora. Não prossiga, né? É por aí. E acho que é até legal tocar em alguns pontos, assim, no sentido de utilidade pública mesmo. Número de seguidores de Instagram não querem dizer muita coisa. Tem muitos seguidores, tem muitos profissionais com milhares de seguidores aí que são assediadores, abusadores e agressores de mulheres. Então, não. E técnica muito perfeita também não quer dizer muita coisa. Tem muito portfólio com perfurações lindas, com joias lindas, e o cara é um escroto que assedia mulheres também. Então, quando a gente fala de piercing seguro, procedimento seguro, né, tem que começar a ampliar essa discussão também para a questão ética, né? E
E é isso. Então, na dúvida, se você, por exemplo, vai fazer uma perfuração e não conhece nada, busque referências. Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode. E eu não sou nem da área, gente. Eu tô aqui invadindo o rolê, mas é porque é o Você que a é Bia que falou, pode né? mais falar sobre isso, é você. Então, Mas não, é porque essa violência ela está posta em todas as profissões, né? Então são mecanismos mesmo de preservação da vida, da integridade, enfim, de tudo, né? com certeza. É bem por aí. Deixa eu ver só um comentário aqui, ó. A Gabi falou que isso dói muito, porque passamos por isso e não temos respaldo pela lei. Por mais que você denuncie, isso é real. A gente tem aí vários casos de abusadores que são denunciados e continuam trabalhando como se nada tivesse acontecido. E a gente não está falando nem de profissionais milionários, porque quando tem dinheiro no Brasil a gente sabe que é assim que funciona, mas a gente nem está falando disso. Só basta ser homem, né, e a mulher ser a vítima que a coisa já funciona de uma forma ruim aqui nesse país, né? E teve o Costa escreveu aqui que a conversa é bastante necessária. É bem necessária e eu espero que mais espaços fora do Instagram levem essa discussão porque é urgente, né? É fundamental. E aí, a outra coisa que eu queria falar, para a gente dar uma pensada também, você trouxe essa informação, né? Que aí em 2018 vem essa questão política, né? E tudo começa, que nos traz para onde estamos agora, né? Nesse Brasil de milhões de pessoas mortas, né? Né? Milhares de pessoas mortas, horrível. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa questão, né? Durante a eleição e todo esse processo, desde lá para cá, a gente vê alguns profissionais do piercing se manifestando enquanto antifascistas, né? Você também esteve próxima dessas discussões, participando ali ativamente. Eu queria que você falasse para a gente, dentro da sua experiência toda, né? Desde quando você começa a trabalhar com isso até agora, qual que é a importância de estar atenta a essas discussões e se posicionar nesse momento tão delicado que a gente está vivendo da história? Então, eu acredito assim que a gente teve que lutar muito para poder ter esse tipo de liberdade, né? De poder sair na rua, por exemplo, usando aquilo que a roupa, o nosso estilo, nossos alargadores, nossos piercings, nossa cara perfurada, sem que as pessoas achem que a gente é um monstro de outro planeta. Hoje em dia isso está muito mais aceitável, né? Então eu acho que toda essa foi uma construção de muitos anos, essa desmistificação da tatuagem, do piercing, né? E a gente chega num momento que a gente vê muito autoritarismo, muito eu posso, não posso, isso. E, 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 e a gente tem que ter muito cuidado com isso, de ter privações de liberdades que a gente conquistou com dificuldade, com o tempo, né? Então é muito delicado isso, né? Porque a gente pode acabar sendo estigmatizado de uma hora para outra por uma posição que, né, que você defende que o outro de repente é contra aquilo que você pensa. Então, a partir disso, se você tem um governo que vai te privar disso, você tem que ter muito cuidado, porque imagina, de repente, é isso, você pode passar a ser criminoso, você pode passar a ser, não sei, é tudo muito delicado, né? Entendeu? A própria questão do LGBT, por exemplo.
precisou de tanta coisa, tanta luta aí para poder descriminalizar, de ser uma coisa de a homofobia, LGBTfobia ser um crime. E aí eles querem agora criar uma coisa de que religiosamente pode-se ter uma discriminação, né? Saiu um negócio agora essa semana disso, que eu vi e falei, mas gente, isso daí abre uma brecha para quebrar uma lei que está ali, que foi difícil de ser aprovada, que demorou tanto tempo, que tantas pessoas lutaram por isso. E aí, de repente, não, vamos criar uma brechinha para que a gente possa passar por isso sem, quer dizer, cuidado, né, com isso. A gente tem que lutar e continuar lutando para conservar o que a gente já conquistou, né? Nossa, é bem isso. Atenção, né? Prestar muita atenção em tudo para a gente não perder o que a gente já conquistou, né? É disso que a gente está falando. Eu queria retomar só um pouquinho a questão do assédio, porque tem um comentário aqui bem importante. O Rafa, quando a gente fala do que a gente pode fazer, né? O Rafa me conta aqui uma experiência que ele tem vivido isso, né? Lá onde ele está trabalhando nos Estados Unidos, que ele saiu da loja que ele trabalhava, enfim, quando teve aí uma conversa sobre assédio e nada foi feito, né? E aí ele deixa de trabalhar na loja, né? É se posicionar, gente. Às vezes é isso. Você vai acabar perdendo um trabalho, mas você não vai perder a sua dignidade humana de saber que é um espaço que mulheres estão sendo violentadas. É sobre isso, né? E quando a gente fala de lutar, né, ficar atento com a questão das liberdades que foram duramente conquistadas, né? Zeca lembra que nos anos 80 ele apanhava da polícia por ter aí uma tatuagem, né? E aí a gente sabe que algumas populações elas não precisam nem ter tatuagem para apanhar. Quando a gente pensa no genocídio da população negra no Brasil, né? Da violência também contra as pessoas LGBTQIA+, principalmente as que moram em favelas e nas periferias, né? Também pelos órgãos institucionais do Estado, né? Então é isso. Para que isso não piore, não se agrave, a gente precisa se posicionar, né? E é muito importante que a gente faça isso e se organize em relação a isso, né? O quanto antes, assim. Voltando para as histórias de tudo agora, e não que a gente tenha saído dela, porque tudo é história, e a gente também está encaminhando pro fim já. Olha como a hora voa, Bi. Parece que a gente começou agora. Esse Instagram tem que aumentar um pouquinho esse trem aqui. Eu fiquei pensando, nossa, a gente vai ficar falando do que durante uma hora? Olha aí, já foi. Tipo, derruba a gente, daqui a pouco a gente nem terminou de concluir o pensamento. Verdade. Uau! Eu queria que a gente, você, fizesse uma reflexão um pouquinho agora, pensando o piercing, né? Lá quando tem o início, nos anos 90, que você estava vivendo primeiro enquanto cliente, né? Ali entusiasta e depois se torna profissional. Para agora, o que você percebe nesse tempo que parece que é bastante tempo, mas não é? Quando a gente olha para a história toda humana, assim, é uma piscada só, né? Enfim, começou ontem. Mas já muita coisa aconteceu. Aí eu queria que você colocasse para a gente quais são as suas, dentro do seu olhar, assim, as principais mudanças, avanços, retrocessos, o que você percebe aí? A gente estava na Idade das Pedras quando começou, né? E agora é tudo muito diferente. Então, acesso a tudo, a informação, a material de qualidade, a técnicas, né? Hoje em dia, tudo mais globalizado, a gente consegue ter acesso a pessoas que estão fazendo isso lá fora e que, de repente, fazem. Eu acho que a gente não sei, eu sinto que antigamente a gente estava muito fechadinho aqui no nosso mundinho, né? Então, tinha épocas que eu chegava e falava assim, nossa, mas o que eu vou evoluir daqui? Uhum.
Deu uma travadinha, peraí, pausa, segura. Voltou. Deu uma travadinha, agora Eu voltou. achava que eu sabia tudo já que tinha que saber, né? Então, a partir de um certo... E aí, assim, quando começou esse negócio de... Porque quando eu comecei a fazer piercing, inclusive quando eu trabalhava no André, a gente comprava joias de grandes empresas, né? Então era o White Cat, tinha Goodart, Industrial Strength, tinham várias marcas que eram legais, né? De piercing mesmo, importado, enfim. E quando começou esse negócio das joias da China e material de má qualidade, deu um declínio, né? Foi uma coisa meio estranha, assim, né? E aí, assim, desse tempo que eu fiquei afastada, parece que nesses 3 anos deu uma virada de repente, né? Então eu percebi que quando eu voltei, as pessoas já estavam do meu meio, porque eu voltei assim, falei, galera, eu fiquei meio parada aí no tempo, o que está acontecendo agora, né? E aí eu fui olhar e tinha mudado bastante coisa já. Bom, as joias agora a gente está usando rosca interna, titânio, agulha americana. Então, eu praticamente tive que dar uma reaprendida assim a trabalhar, entendeu? Porque estava entrando muita coisa nova e deu de uma forma uma como é que se diz? Uma valorizada mesmo, né? Em relação às joias, as pessoas começaram a perceber mais que tipo de joia eram mais legais e outras não. Então deu uma modificada e eu acho que nessa fase aí, mais ou menos, entre 2008, 2010, aí as pessoas começaram a se preocupar um pouco mais aí em oferecer uma qualidade melhor, né? Técnicas diferentes e tal. Eu me senti super atrasada. E aí eu acho que agora, na verdade, eu estou sempre procurando saber mais, porque eu acho que cada vez tem mais coisa para saber. Eu mudei o meu pensamento de como era antes, de achar que eu estava ali já aprendi tudo que eu. Não! Sempre tá vindo mais coisa, e cada vez que eu estudo mais, eu descubro coisas novas e modifico alguma coisa da forma que eu faço. Então, isso é muito bom. Eu acho isso lindíssimo e de uma potência para quem trabalha em qualquer área também, né? Ter essa percepção assim que é um universo que não tem fim, porque igual agora aquilo que a gente falou, né? Tem chegado na comunidade da modificação corporal, principalmente no piercing, né? Outros corpos. E aí são outros saberes que vão chegando também. Né? Ou seja, tudo aquilo que a gente achava que já sabia passa a ter que ser né, reaprendido, reformulado. E isso é maravilhoso, assim, porque estica né, as nossas possibilidades de conhecimento e troca humana. Isso é riquíssimo, né? Com certeza. Riquíssimo. Ó, o Zeca comentou que o Gap trouxe um salto técnico gigante. Muito. Né? Para quem não conhece, o GAP é o grupo de estudos de piercing, né? Que tem elaborado aí congressos de formação e, de fato, né? Tem contribuído bastante. E o Zeca também lembra que no passado os encontros eles eram em convenção de tatu, normalmente, É né? só isso. Antes da internet, das redes sociais, né? As possibilidades de encontros elas eram bem reduzidas, Com né? certeza. Isso modificava toda a relação de tudo, assim, né? É bem, bem legal pensar. Bi, a gente está chegando no final, a gente tem aqui alguns, acho que 5 minutinhos ainda. E aí, eu queria que a gente fechasse esse encontro delícia,
com algumas dicas que você possa dar para meninas, principalmente, que queiram entrar na profissão, assim. Quais caminhos possíveis, seguros e que de fato vão colaborar aí para uma entrada nesse mercado de trabalho que Então, você pode. eu acho que estudar é sempre mais importante, né? Você procurar se instruir para aquilo que você faz é o essencial. Então, workshops e cursos, enfim. O que eu percebo é que muita gente. Eu já tive contatos com pessoas que querem iniciar e elas não sabem realmente por onde começar, porque, por incrível que pareça, é bem fechado, entendeu? É, eu não dou curso, eu não tenho estrutura para isso. Mas, por exemplo, o que eu percebo é que essas pessoas às vezes já procuraram, eu já tentei pesquisar o curso tal, com a pessoa tal, mas o que dizem para essa pessoa é assim, é um workshop, não é especialização, você tem que ter iniciação já. Então, às vezes eu mesmo me pergunto como que é essa iniciação, porque você tem que conhecer alguém. Então, alguém tem que te dar um start, alguém tem que te explicar é isso, aquilo, para você começar de algum lugar, partir de algum lugar, né? Então, eu acho que é um pouco difícil, assim, né? Porque você, puxa, a pessoa vai ter que correr muito atrás, sabe? Mas eu acho que dá para começar. Eu acho que deve ter esse tipo de curso para começar básico, iniciação e tal. E depois disso continuar, né? Sempre se atualizar e porque que nem a gente estava falando agora, né? Eu ainda hoje sempre me surpreendo com as coisas que eu aprendo. Então, é isso. Eu acho que o principal é procurar profissionais que você admire, que você goste do trabalho, né? Se inspirar nisso e procurar realmente se estudar e saber mais sobre aquilo que você quer fazer. É isso aí. E não desistir, E né? não Não desistir, desistir, porque é não difícil, desistir. viu? Olha, eu tenho certeza que pelo menos uma vez as pessoas que fazem piercing já devem ter pensado, ai, não quero mais isso. Mas às vezes dá vontade de sair correndo. Mas não, quando a gente gosta do que a gente faz, realmente a gente acaba superando e levando para frente. E depois de uma experiência ruim, sempre vai ter outras muito boas. Então, é isso. Não desistir. Depois que você está na metade do caminho, não vale a pena. É só aprimorar a experiência, né? Com certeza. Sabendo que teremos dias bons e dias ruins e que tudo faz parte para que a gente amadureça enquanto ser humano aqui nessa passagem tão breve também na Terra, né? Totalmente. Gui, nosso tempo ele vai Acabar. expirar e a gente vai cair. Eu queria te agradecer mais uma Eu que vez. agradeço. Eu te admiro muito e já faz muito tempo, então é incrível ter esse encontro, essa conversa. Sempre quando a gente faz, é sempre muito especial. E eu sei que não será o último, que a gente vai se encontrar em outros momentos para pensar, conversar e compartilhar essas nossas falas aí com mais pessoas, Por para favor, por fortalecer o favor. movimento. Foi uma delícia. Adorei. Obrigada por todo mundo Para mim que também. participou também, que assistiu, puxa, muito legal. Eu adoro poder compartilhar isso. Obrigada, gente que assistiu. Obrigada, Bi. Obrigada. Beijo. Beijo. Beijo, gente.